Não entrou ainda aqui. Eu entrei. Pois é, mas não mostra aí. Não mostrou aí? Não. Não. Agora que entrou. Aqui pra mim tá dizendo que tem 2 pessoas. Então, Rodrigo Maia. É. Olha só, quantos minutos já tem? 4 minutos. O Facebook está uma falência com isso aí. Tem alguém aí que você falou? Não tem ninguém. Não. Aqui também não. Vai começar? É, tá esquisito. Você não tem controle nenhum. Tá? Já não tinha controle nenhum, agora está piorando cada vez mais. Daqui a pouco aparece um monte de gente. Sei lá de onde que vem esse negócio. Pergunto eu, será que eu estou em outro fuso horário? É capaz de estar, né? Acho que nós estamos em outro fuso horário. Nós já evoluímos tanto. Oxe, o João Carlos já está agora aí, entrou aí. João Carlos, nós estamos no outro fuso horário? Me responde isso, porque eu não estou sabendo mais nada, cara. 6 minutos eu aqui parado. Você entende por quê? Você. Vai ver que você já devia estar aí, eu nem sabia, porque agora que você apareceu. Pode ser isso? Não, não sei. Não, estou perguntando aí se ele sabe alguma coisa. Bom, vamos lá. A Jussara já tá. Jussara já está. Jussara Jussara, entrou. João agora. Mas tá levando um tempo mesmo. Já está levando um tempo, sei lá por quê. Bom, hoje vai ser grande, hein? O negócio é o seguinte, meus amigos. Eu fiquei pensando, como é que eu faço essa coisa? Então, eu botei minha memória no passado, vamos ver se está boa. Olha só. Vocês lembram da última vez que eu falei que tem uma hora que a música era muito mais complexa, né? E até eu falei, bom, vocês querem saber por quê? Vamos lá, uma das ideias. Por que ela é complexa? Se você quiser saber o que é música, pronto. Aí lembra que eu falei aqui, mostrei assim, ó. Botei, tem que ter uma definição do que é música, né? Tem aquelas abordagens naturalista, funcional, artística, espiritual, a negativa, a social, né? Aí depois vem a história da música, a teoria musical, né? Análise musical, gêneros musicais, crítica musical. Aí vem a educação musical, atuação, performance, e vai por aí, não é isso? Então você vê, isso é uma coisa que eu digo, quer saber o que é música, olha quanta confusão aí. A outra coisa, né, é que eu comecei a falar, e até dei uns exemplos, tipo, fiz um glossário de, de palavras que são usadas às vezes naquela situação,
de um tópico desse da música, e as pessoas não entendem porque está faltando conhecimento daquele assunto ali. Então, na minha cabeça, ficou mais ou menos assim. Eu pensava em, vou usar as palavras assim, em fazer o que é a música, quer dizer, o significado da música, e fazer glossários das palestras que eu vou dar aqui, e ver quais são as palavras mais complicadas não é, de assim, palavras que às vezes elas são de difícil, não são de conhecimento, ou são de precisa de esclarecimento nela, né? Então, assim, eu pensei, eu digo, bom, eu acho que eu posso tentar ajudar nesses dois sentidos. Também não queria fazer uma coisa que demorasse muito tempo, entendeu? Então, aquela palestra demorou 1 hora e pouco. Isso aqui é capaz de demorar mais do que isso, até se bobear. Porque quando eu comecei a pensar, fazer o significado da música, eu pensei, como é que eu faço? Qual é o tempo que eu tenho para fazer isso? Dar o basicão ou mais algum pouquinho? Não sei, quer dizer, eu vou tentar, entendeu? Já está feito. Né? O que eu já fiz do livro, se eu pudesse dar o livro para vocês, é melhor do que eu estou falando aqui. Bom, na definição de música, não sei se vocês repararam, né? Eu falei que a música é uma manifestação humana que contém e manipula o som e organiza no tempo. Então você tem que saber o que é som, o que é tempo, né? E aí vem para aquele negócio, variações nas características do som, altura, duração, intensidade, timbre, lembra que eu falei isso? Que pode ocorrer sequencialmente com ritmo, melodia, né? Harmonia, né? E vai por aí afora, né? Bom, aí o que eu fiz? Eu digo, bom, vou fazer assim, vou entrar nas palavras de sentido obscuro ou pouco conhecidas das pessoas, né? Não relativo aos tópicos, mas se você não sabe algumas coisas, quer ver? O que é som? Tá? Vamos devagarinho com tudo. Não sei qual é o tempo que eu vou demorar aí, mas já preparei esse negócio todo. Som é a matéria-prima da música. Isso aqui é o som. Ele é a velocidade da onda sonora, que é aquele 340 metros por segundo. Eu disse 240, eu errei lá. Essa velocidade é quem determina a altura ou a afinação do som. A velocidade é isso, quem determina a altura ou a afinação do som. Mais rápido, menos rápido, então o som faz mais alto ou faz mais baixo, né? Aí você começa a trabalhar se é agudo, se é grave, entendeu? Se é um soprano, se é um barítono, pô, depende. Fica variando do grave para o agudo, né? Isso não é na voz, mas no instrumento também tem sua voz, depende, né? E é a amplitude quem determina o volume do som entendido como uma sensação auditiva, a qual é produzida por ondas sonoras. Estas ondas são geradas por objetos em vibração, por exemplo, as cordas vocais, né? Os instrumentos musicais, né? São tudo coisas que vão vibrando, são esses instrumentos, essas coisas, que provocam um movimento periódico ou oscilação das moléculas do meio envolvente, por exemplo, meio materiais, sólido, líquido ou gasoso, né? Não vou fazer em detalhes isso, mas todo mundo sabe que onde se propaga isso depende. Se for no líquido é uma coisa, se for, né? Estas moléculas, por sua vez, transmitem seu movimento às moléculas vizinhas. E vai assim, né? Estou falando aqui, a Ana está aqui do meu lado, ela vai assim, vai chegar até ela, tá certo? Por meio de colisões entre partículas, levando a que a oscilação inicialmente produzida no objeto se propaga através do espaço aberto até chegar aos nossos ouvidos. Então faz uma onda, né? Dependendo. Uma coisa se eu estou falando assim, outra coisa se eu falar se eu estou falando assim, entendeu como é que é? Né? Se eu falar, a onda vai lá embaixo, né? Vai lá em cima e lá embaixo. Bom, o ouvido humano é capaz de distinguir o som através de um complicado mecanismo de transformação das ondas sonoras em impulsos nervosos, os quais são transmitidos aonde? Para o cérebro. Porém, nem todos os sons são percebidos da mesma maneira,
devido às diferenças físicas entre as ondas sonoras em frequência, amplitude e timbre. Então vamos ver se a gente sabe essas coisas para ficar. Frequência. Ela é caracterizada através da qual o ouvido distingue se um som é agudo ou grave. Esta característica está relacionada com a quantidade de ciclos completos, que são as vibrações, né, de uma onda sonora que ocorre num período de 1 segundo. E ela é expressa, então, em Hertz, né, aquele Hz. Então, a frequência de som. Uma pode vir, agora tem que pegar essa aqui, era bom se eu pudesse mostrar a vocês, acho que eu vou mostrar. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, tá vendo? Aqui é uma onda sonora lá, saindo do ouvido, né? Essa daqui, tá vendo? Repara só, tem dois tipos de onda ali, tem as frequências dela, tá vendo? Uma não faz aqueles picos mais sinuosa, né? E a outra é cheia de picozinho, tá vendo como é que é? Então, aí a gente consegue entender, né, que nessa figura, né, podemos ver representados dois sons. Em azul, que não está colorido, né, eu tirei aqui no meu, um som com uma frequência mais baixa, com ciclos mais compridos e em menor quantidade, portanto, um som mais grave. Então, aquela que faz. Agora passa assim. Epa, tem que fazer aqui, eu acho. Nem sei. Essa que faz. Bom, vou botar aqui de novo. Tá vendo? Essa. Agora eu vou descobrir onde está esse negócio aqui. Essa daqui. Mais para cima. Não, realmente é difícil para mim, porque eu não sei como. Aqui funciona tudo ao contrário. Não vai fazer, não vai dar certo. A não sei que eu olhasse aqui e ficasse mostrando aqui. Essa daqui, tá vendo? Essa grandona aqui é mais grave. Essa Mais que fica assim, espaçada, que está mais. mas assim é mais em cima e aguda, embaixo é aguda. né? Tá certo? O espectro de frequência com o ouvido humano pode entender abarcações entre 20 Hz e 20 mil, hein? Entre 20 e 20 mil Hz, né? As ondas sonoras com frequência de 20 a 20 Hz, abaixo de 20 Hz, a gente não escuta. E acima de 20 mil também a gente não. Essas abaixo de 20 mil, né, são essas inferiores, são chamadas de infrações. Exemplos produzidos, por exemplo, durante terremoto, trovões, né? Tem alguns animais que sentem, mas o homem não. E as que estão de frequência superior a 20 mil Hz, são as ultrassons, né? Por exemplo, são utilizadas na medicina, na indústria, entendeu? Bom, então o espectro de frequência, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá lá, o espectro de frequência, tá vendo? Olha lá. Tem a subgrave, que lá funciona de 20 Hz, não é isso? Deixa eu aproximar lá. Não consigo ler. De 20 Hz, subgrave. A grave vai de 60 e pouco, né? Você já viu que as médias baixas já vai em 250, as médias em 640, as médias altas lá já está indo lá para... Porque aí já está numa outra medida que é mais do que que hertz, é muito maior, né? Entendeu? Então, até chegar às agudas, que são as mais altas, as frequências mais altas, né? Alguns animais são capazes de captar ultrassons. Quais? Morcegos, golfinhos. Tanto é que ele vai numa velocidade danada, ele joga aquele negocinho, ele consegue detectar e se livra de um anteparo qualquer que poderia ser. Vai bater, não bate, não. Golfinho também. Infrações, por exemplo, você quer um exemplo de infração? Lá embaixo, consegue ver aquelas coisas lá embaixo mesmo. É elefante, cara. Bom, amplitude, isso é frequência. Agora, amplitude é a característica que nos permite distinguir um som fraco de um som forte. Esta característica está relacionada com a quantidade de energia transportada pela onda sonora e é medida em decibéis. Tá?
Na figura, você vê que nessa figura aqui, 4, você vê que tem duas, ó, tem duas amplitudes de sons, não tem? Uma aqui, eu teria que olhar para cá. Uma é essa daqui, tá vendo? Mais funda. Mais funda, né? E a outra é aquela mais baixinha, né? São duas amplitudes de som, né? Um tem um som mais forte, com amplitude mais elevada, né? E a outra, com amplitude mais baixa, né? O som mais fraco. Então, por exemplo, você pode ver essa questão da amplitude de som. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Olha lá. Tá vendo aqui, ó, sons, as intensidades, ó, o limiar da audição. Isso aqui. Você vê só, conversa em lar tranquilo, ó, é baixo, né? Escritório com máquina de escrever começa a ficar alto, tá vendo? Tráfego urbano mais alto ainda. Ó, sirene de barco, oficina de sensação, ó, tá vendo? Vai lá para cima, 140, 130. Bom, então essa intensidade de sons do cotidiano, né? Na figura 5, temos um gráfico que indica o volume em decibéis de alguns sons do nosso cotidiano. O timbre, que eu falei, que timbre, cada pessoa tem um timbre, os instrumentos vocais também, cada um tem seu timbre, né? É a característica que nos permite distinguir dois sons com a mesma frequência. Então você vê, eu estou botando a mesma amplitude, olha só. Frequência de amplitude iguais. Você dizer, pô, esse som é mesmo. Não. Por isso que eu botei na outra vez, que eu disse assim, que aquele índio, lembra? Eu tocava a mesma coisa com um instrumento, uma flauta, e outros tocava lá, sei lá com o quê. Lá, o outro botava na mesma amplitude, na mesma frequência, e o índio dizia, não é a mesma coisa, por causa do timbre. Então, eles produzidos por fontes sonoras diferentes, vai dar isso. Ou seja, é a qualidade particular ou caráter de um som que permite um ouvinte distinguir um instrumento ou voz de outro instrumento ou voz, sinônimo de como se fosse de cor tonal, né? Quando ouvimos, por exemplo, uma nota tocada por um piano e a mesma nota produzida por um violino, podemos imediatamente identificar características sonoras muito distintas, né? Isso é possível porque cada instrumento vibra de forma distinta e produz harmônicos com amplitudes e frequências diferentes de acordo com a sua constituição. Olha quanto que tem aqui, ó. Tá vendo? Não. Ó, flauta, tá vendo a flauta aqui desse lado aqui? Cadê meu Deus? Tem que ver a flauta aqui. Tá? Aqui. Olha lá, a flauta lá, tá vendo? Vê um outro, olha lá o violino, como é que é, completamente diferente. Ó. Cadê? Aí. Violino. Nossa, nossa. Se você ver agora, o clarinete, olha lá, o oboé, a corneta, o piano, olha lá o piano. Peraí, clarinete, olha o piano. Oboé. Cadê o piano? Tá lá embaixo. Lá de... Ai, que lindo o piano. Ó, quando a voz é baixa, quando a voz é alta, olha lá com a diferença, tá vendo? Bom, agora vamos para o tempo. Eu falei que tinha uma questão que você tinha que ver, a música não tem que ver com o som e com a voz, com o tempo, aliás, vamos para o tempo. Conhecendo que existe tempo, e este define a relação de distância e quantidade entre um acontecimento e outro, este é o conceito cabível também à questão musical. Então, se tem um tempo que a gente conhece, tem um tempo musical também. Assim como eu falei da tonalidade ontem, lembra? Tonalidade das cores e a tonalidade musical. Então, também tem um tempo, esse do espaço, velocidade sobre o tempo, né? São dois sentidos. E tem esse tempo musical, que excepcionalmente, quando o elemento temporal, qual é o elemento temporal aí no caso, desse tempo musical? É o som, entendeu? Esse acontecimento que está aí para um lado para o outro é o som. Nesse caso, o tempo define nesta ordem. Define nesta ordem o quê? Por exemplo, a distância entre um som anterior ou uma pausa sonora anterior pertencente a uma música. O início de um próximo som, a duração desse som, o espaço entre sons é o próximo evento. Sendo que quando esse som for o último da música,
Quando esse som for o último da música, o espaço entre eles e o próximo já não é mais classificado nessa música, que se encontra num estado onde seu tempo parou de ser considerado e com isso essa música deixou de existir naquele momento, né? Bom, pode-se considerar que a música depende completamente do tempo para existir, né? Pois se o tempo parasse, não seria possível um evento musical, você quer o som. Bom, em suma, tempo é a duração de cada unidade do compasso, bem como o movimento com que se deve executar um trecho de música e que se indica por expressões técnicas. Então, quer ver? Se o camarada falar para você allegro, quer dizer um tempo ligeiro. Se quiser falar adágio, é um tempo lento. Mas tem também moderado, tem marcha, isso faz parte de tempo, entendeu? Bom, feito isso, vamos começar então. Eu dei isso para você, mais ou menos para ontem, né? Aquela de ontem, de anteontem, sei lá. Que eu falei que a música era som e tempo, então eu falei som, né? Você tem que falar da frequência, da amplitude, do timbre, tá certo? E tem um tempo. Aí você já ficou com esse basicão aí. Agora, se hoje a gente entra para falar da história da música e teoria musical, né? Porque já falei sobre o significado, né? Quer dizer, o significado falei só a definição. Então eu só botei aquele adendo. Agora, quando a gente quer entrar na história da música e teoria musical, você vai dizer, pô, mas para mim saber música, você precisa saber teoria. Não tem jeito. Mas a história é mais fácil, né? Vamos lá devagar. A história da música é o estudo das origens e evolução da música ao longo do tempo. Agora é outro tempo, tá certo? Não é o tempo musical. Como disciplina histórica, se insere-se na história da arte e no estudo da evolução cultural dos povos. Como disciplina musical, normalmente é uma divisão da musicologia e da teoria musical. Seu estudo, como qualquer área de história, é trabalho dos historiadores, porém também é frequentemente realizado pelos musicólogos. Na Idade Média, foi uma disciplina obrigatória do chamado quadrivium, pois os gregos antigos, influenciados por Pitágoras, reconheciam que na natureza tudo é número, tudo, e consideravam 4 formas básicas de estudá-los, quais são aritmética, geometria, astronomia e música. A música estava lá dentro. Lembra quando eu falei da música, escrever um negócio lá para a astronomia, para o espaço, lembra? Da música celeste? Que juntamente com as disciplinas do trivium é gramática, dialética e retórica, compõe a metodologia de ensino das 7 artes liberais, essas 4 e essas 3. Este termo está popularmente associado à história da música erudita ocidental e frequentemente afirma-se que a história da música se origina na música da Grécia Antiga e se desenvolve através de movimentos artísticos associados às grandes eras artísticas de tradição europeia, como a era medieval, Renascimento, Barroco, Classicismo, vai por aí afora. Este conceito, no entanto, é equivocado, pois essa é apenas a história da música no Ocidente. A disciplina, no entanto, estuda o desenvolvimento da música em todas as épocas e todas as civilizações, pois a música é um fenômeno que perpassa toda a humanidade em todo o globo, desde a pré-história. Por isso, quando eu acabar isso aqui, lá para outubro, sei lá, aí eu vou começar a botar até músicas assim, bem culturais, entendeu? Você vai ver aquelas tribos fazendo só quase que da garganta aqui. Então, eu vou mostrar a vocês toda a parte do Oriente Médio, entendeu? Do Extremo Oriente. Vou mostrar a civilização mais oriental, para vocês terem uma ideia. Em 1957, Mário Schneider escreveu: até poucas décadas atrás, o termo história da música significava meramente a história da música erudita europeia.
Foi apenas gradualmente que o escopo da música foi estendido para incluir a fundação indispensável da música não europeia e, finalmente, da música pré-histórica, né? Há, portanto, tantas histórias da música quanto há culturas no mundo, e todas as suas vertentes têm desdobramentos e subdivisões. Podemos, assim, falar da história da música do Ocidente, mas também podemos desdobrá-la na história da música erudita do Ocidente, história da música popular do Ocidente, história da música do Brasil, história do fado, e assim sucessivamente. Deu uma ideia geral assim, da história da música. Agora, da teoria musical. Vou abrir água aqui. A teoria musical é muito importante. E vou me ater, porque teve uma época na vida, há uns 60 anos atrás, ainda tem, porque essa minha tia ainda é viva. Ela era professora de música. Então, e a filha dela era um. Como é que eu posso dizer? Sabe quando a pessoa, quando fica falando aí que os garotos já nasceram, novinho, fazia isso, fazia aquilo? Essa era a minha prima. Era uma. Tinha assim, ó. Pegava qualquer música, qualquer hora e ficava lá no piano, já ia direto. E eu ia aprendendo parte do piano, alguma parte teórica. Então, algumas coisas, algumas noções eu tenho, né? Só que eu sentia que, primeiro, eu não tinha piano em casa, não podia treinar. E segundo, assim, não tinha ouvido, quer dizer, eu até brincava, poxa, ela morava no segundo andar, quando estou passando aqui pelo primeiro, todo mundo fica me olhando de cara feia, porque era a hora que eu ficava treinando, né? Então, teoria musical é um nome que é dado a qualquer sistema destinado a analisar, compreender e se comunicar a respeito da música. Analisar, compreender e se comunicar a respeito da música. Então você vai poder falar algumas coisas e vai ser entendido. Se você não conhece, como é que você vai? Vamos lá devagar que você vai ver como é que se falta coisa para entender a beça. Assim como em qualquer área do conhecimento, a teoria musical possui várias escolas que podem possuir conceitos divergentes. Sua própria divisão da teoria em áreas de estudo não é consenso. Mas, de forma geral, qualquer escola possui ao menos três coisas: análise musical, que estuda os elementos do som e estruturas musicais e também as formas musicais; estética musical, que inclui a divisão da música em quê? Em gêneros musicais e a crítica musical, né? Isso aí fala até a notação musical, por exemplo. Então vamos primeiro fazer a análise musical. Antes de tudo, se inicia com o que quer dizer, sabe o quê? Uma nota. O que é uma nota? Não é de dinheiro. Uma nota musical. O que é isso, cara? Vamos lá. Nota é um empregado para designar o elemento mínimo de um som. Para designar o elemento mínimo de um som. Quer dizer, existe um som como esse, então você tem que ter um elemento para designar isso aí, formado por um único modo de vibração do ar. Oh. Né? É o tempo que sendo assim, a cada nota corresponde uma duração. Duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isto é, representa o tempo que o som dura. Depende do tempo que duram as vibrações do objeto que os produz. Assim, ele é a propriedade que nos permite distinguir sons longos e sons curtos. Ó, olha curto. Isso a mesma coisa. Diferença. Curto, longo, né? E está associado a uma frequência cuja unidade mais utilizada é aquele hertz que eu já falei, e qual descreverá em termos físicos se a nota é mais grave ou mais aguda. De forma geral, podemos relacionar as notas a um alfabeto musical que dá as possibilidades de associar determinadas frequências ou conjuntos de frequências
a nomes comuns, viabilizando a composição de músicas ou qualquer outro tipo de manifestação sonora de forma clara e compreensível. Sem as notas musicais, uma partitura provavelmente seria escrita como o quê? Com uma sequência de números relativamente extensos. Você vai começar a mexer com o quê? Você vai querer daqui a pouco medir em termos de física, de frequência? Olha a confusão, né? Correspondente às frequências que se espera ouvir. Tá? Bom, eu sempre vou me falar para vocês com piano. Porque se eu soubesse tocar violão, eu tentei até tocar violão, mas é uma desgraça aquilo ali. Porque a nota não está lá, você tem que fabricar a nota. O piano, a nota está lá, diferente, entendeu? Não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas para mim era muito mais difícil o violão. Sério. Aprender gaita também era outra encrenca. Tentei aprender também, mas vamos lá. Então, olhando para o piano, ah, do teu lado esquerdo são as notas, vão ser as notas mais graves. Caminhando para o lado direito, vai se tornando mais aguda. Tanto é que é mais fina. Tá, dó, entendeu? Bom, o nome das notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tem a sua origem na música coral medieval. Foi Guido de Arezzo, um monge italiano, que criou este sistema de nomear as notas musicais, o chamado sistema de solmização. 6 das sílabas foram tiradas das primeiras 6 frases do texto de um hino a São João Batista, em que cada frase era cantada um grau acima na escala. As frases iniciais dos textos escritos por Paolo Diacono eram: ele usava ut, aí é latim aqui, que é antilax. Depois a outra, ré, sonare, fibris, ré. Depois outro, mira, gestoro, mi. Famuli, tuore, fá. Solve, solve, labi, reatum, sangue, vai por aí afora. E essa última aqui, o si, é a única que é fora dos 4, que é chamada assim, Sancte Ioannis. Sancte. Em vez de ser Sancte, para virar si, né? Vamos lá devagar. Então a tradução disso aí era o seguinte: é para que os teus servos possam cantar as maravilhas dos teus atos admiráveis, absolve as faltas dos seus lábios impuros, São João. Esse São João é que é aquele tal problema que está sendo falado, vamos lá. Mais tarde aquele UT foi substituído por Dó. Sugestão feita por Giovanni Battista Doni, um músico italiano que achava a sílaba incômoda para o solfejo, e foi adicionada a sílaba si, como abreviação do quê? Do Sante Johannes, que era São João, né? Mas a forma que ele fala é São João é o seguinte, você vê, ó, Ioannes, por isso que é si, Sancte Ioannes, é o I, si. A sílaba sol chegou a ser mais tarde encurtada, porque você vê, todas elas é dó, ré, mi, fá, lá, si. O sol tem 3 letras. E não terminava em vogal. Entendeu? Mas a mudança logo foi revertida, não deixaram fazer. A seguir se procura saber o que é uma escala. O que é uma escala? É uma série de notas que definem uma melodia. E, em geral, a tonalidade da peça. Escalas diferentes dão... Olha só o que eu falei. Escala é uma série de notas vocês já aprenderam. Agora, que define uma melodia. Melodia vocês não aprenderam. E, em geral, a tonalidade da peça. Tonalidade também não, embora eu já falei da outra vez. Não. Então, escalas diferentes. Escalas diferentes? Aí eu paro. Espera um pouco. Antes de precisar o que é melodia e tonalidade, o que isso quer dizer com escalas diferentes? Como qualquer tipo de escala, ela é uma série de notas. Então pode possuir apenas 5 notas, como já foi, é a chamada escala pentatônica. Quando você ouvir falar aí na hora que eu estiver falando, você já sabe o que é.
Foi usada no passado, tá certo? Acho que na Grécia Antiga. E a outra é a 7, com uma escala diatônica. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tá certo? São 7. Agora, ou você tem uma escala que é chamada cromática, que são 12 notas, o que na prática são todas as notas que nós conhecemos em nossa cultura musical. Você vai dizer, mas como? Eu não conheço, não. Vai no piano, meu amigo. Foi no piano? Não tem teclas brancas e pretas? Então você tem 7 aqui, tem 5 lá, em cima. São grupos, né? É. Vou depois explicar o que são as teclas pretas e as brancas. Vamos com calma. Então, essa escala diatônica que eu falei, né, ela é baseada na escala de 7 notas, sem sustenidos nem bemóis, né, que são as teclas pretas do piano. Quando você acrescenta, ela vira os 12, a escala cromática. Né? Só para vocês terem uma ideia, né, as teclas brancas do piano, maior ou menor, por exemplo, você pode ir da escala de Dó maior. Como é que é essa escala de Dó maior? É quando você pega os teus dedos, né? Ela vai Dó, Ré, Mi, estou falando Dó, eu não posso nem falar, não sei como é que é, Dó, bom, deixa eu falar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, até Dó, né? Essa é a maior, que vai do Dó, passa pelo Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, vai até lá em cima, esse é o Dó maior. É claro que tem uma malandragem aí para fazer, quem aprende piano sabe como é que é, mas agora eu não sei como vou fazer para você. Mas o negócio é o seguinte, quando você vai passando, porque você tem 7 notas, tem 5 dedos, tá certo? Então você tem uma malandragem de passar um dedo por baixo do outro, aí porque senão você tinha que ficar pulando, entendeu? Quer dizer, 5 aí você para chegar na outra, você tinha que fazer como? Eu tinha que pular. Não, você faz uma jogada por baixo assim, você sai lá. E a escala de Dó menor, ela faz ao contrário para baixo. Ela vai de Dó, aí Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, entendeu? Uma você vai para cima e a outra você vai para baixo. Bom, e não só tem a escala de Dó, não. Vai ter a escala de Ré, é a mesma coisa, certo? Então a escala cromática, se você pegar o teclado, você poderá pressionar qualquer tecla. Vamos lá devagar. Uma coisa é o seguinte, a nota mínima realmente é chamada semitom. Tá? Então, se você... Eu vou pegar aqui porque você não tem ideia do piano, você vai reparar que quando chega em Mi, né? É que eu não tenho aqui como fazer isso. Era bom se eu tivesse uma tecla aí para te mostrar. Bom, vamos lá. Na música ocidental, um semitom é a menor distância entre notas. Menor distância entre notas. Se você for ao piano, poderá ver que logo após a nota Dó, você encontra a tecla preta. E a tecla preta, se você vai para cima, você encontra o Dó sustenido. Entendeu? Aí se você for para o Ré, outro semitom, quer dizer, de Dó sustenido para Ré, você pega outro semitom. 2 semitons dá um tom. Então, um tom qual seria? Você foi de Dó para Ré. Tá claro? Bom, prosseguindo, né? De semitom em semitom, você irá encontrar todas as notas da escola cromática, todas. Semitom para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para o lado, às vezes vai para o lado, porque são 7 notas, todo mundo sabe que 7 vai ter uma hora ali que não vai ter teclas pretas. Tem 5, tem 7 para lá. Uhum. Tem uma nota que não assim, tem. Uma distância, né? Tem uma que não tem. Tem uma distânciazinha. Quem já viu o piano. Não tem.
Se você encontrar todas as notas de escala, tal, então seria isso. É Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi não tem Mi sustenido. Do Mi vai direto para o Fá. Essa é a única coisa que você tem que guardar. Aí do Fá vai para o Sol, do Sol vai Sol sustenido, do Lá, depois do Lá sustenido e o Si. Né? Então, esse do Mi para o Fá e do Si para o Dó não tem sustenidos. São as duas que não tem. Tá? Ascendência e descendência. Antes de demonstrar as notas na pauta, é interessante você conhecer os conceitos de escala ascendente e descendente. Se você partir da nota mais grave, que é lá na esquerda do piano, aqui eu tinha que fazer o contrário. Eu acho que é isso, né? Porque inverte aqui, tá? Funciona que nem um espelho, né? Quer dizer, é assim para cá, tá vendo? É isso mesmo. Estou aqui, deixa eu ver onde eu estou. Estou aqui. Então, se eu estou para o piano, então o meu está do lado direito, né, do piano. Aí eu tenho que caminhar para cá, né? Caminhar para cá ou para lá? Para lá, né? Tá certo? Olha lá, estou na direita, Vem pra cá. o piano tem que ir para lá, né? Você tá. É. Bom, se você partir da nota mais grave para a mais aguda, no piano da esquerda para a direita, você terá a escala ascendente e usará sustenidos. Quando você faz ao contrário, do agudo para o grave, ou seja, da direita para a esquerda, aí as coisas ganham o nome de bemol. Só isso. Entendeu? São as mesmas teclas, são as mesmas notas, mas só. É porque o piano você pode estar indo para o grave, uma determinada composição, ou você está indo ao contrário. Quando você vai ao contrário, são os bemóis. Aquelas teclas pretas viram os bemóis. Tá? Por exemplo, quer ver? Ó, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá, porque não tem. Agora vamos dizer que fosse ao contrário, quer ver? Seria assim: Dó, Ré, bemol, Ré, Mi bemol, Mi, Fá, Sol bemol, e vai sendo ao contrário. Em suma, semitom, que é também conhecido como meio tom, o menor intervalo musical entre notas na música tonal ocidental, num teclado, um semitom se acha onde duas teclas estão mais próximas possível. Por exemplo, entre Mi e Fá há um semitom, porque não tem nada no meio, né? Agora, outro exemplo, entre Fá e Fá sustenido também é um semitom. Então, há 12 semitons, aqueles 12 semitons, eles ficam o quê? Numa oitava. Se você fizer a conta, você vai ver que dá uma oitava. Então, quando o pessoal chama na música uma oitava, quer dizer isso. Quer dizer, correu a escala, né? Daquela coisa ali. E a oitava, que é 8. Se fosse 7 só, seria. Não sei como eu vou falar aqui. Na oitava, não sei. Então, por exemplo, no piano, há uma oitava entre o Dó agudo e a próxima nota Dó acima. Tá certo? Deste modo, a escala cromática se baseia na escala de todos os 12 semitons de uma oitava, em oposição ao diatômico, que se baseia numa escala de 7 notas apenas. Tá certo? Bom, agora vamos entrar no que seria tom. Tom é 2 semitons, compreendendo duas posições adjacentes numa pauta. Assim, há 2 semitons num tom inteiro. Por exemplo, de Dó a Ré há um tom, né? Que vai ser Dó, Dó sustenido, Ré. Então, dois semitons dá um tom. Então, Dó, Dó, Ré, Mi, Dó, Dó sustenido, Ré. Do Dó ao Ré é um tom. Tá? Bom, bemol, então, é o contrário, né? Sustenido é uma nota... Bom, já falei o que é bemol sustenido. Tem os intervalos. Bom, vamos lá. Vamos passar um pouco assim. Escalas diferentes dão à música sentimento e cor diversa, eliminando toda a ideia de tônica. Mas o que é tônica? Epa, antes ficou devendo que é melodia e tonalidade.
Então, melodia é uma série de notas que, que, que criam juntas uma música ou tema. Melodia é uma série de notas que criam isso. Já a tonalidade é aquilo que eu falei. Em linhas gerais, vou repetir assim em geral. Assim, tonalidade musical é algo semelhante à totalidade das cores. Na música, ela é o centro tonal de uma peça musical, baseada na tônica da escala, formando a base de toda a música ocidental do século XVII até esse Schoenberg, porque ele é atonal, ele não tem a tonalidade. É aquela música que eu não gosto, entendeu? E começou no início do século XX. E a modulação é de uma tonalidade para outra, por exemplo, de Dó maior para Lá menor, faz uma mudança de uma tonalidade para outra. Né? Bom, a tônica, para vocês terem uma ideia, quando se falar em tônica, ela é a primeira nota ou grau de qualquer escala, seja diatônica ou cromática, é a primeira nota. Já viram como a pessoa fala, como diz assim, qual é o tom, né? Quer dizer, no fundo, a pessoa está querendo dizer qual é a tônica que eu vou começar. Porque assim, porque se eu sou mais para grave, e a minha mulher aqui deve ser mais para fino, mais para aguda, tá certo? Sim. Se ela vai cantar, ela não vai dizer, ela vai começar qual é a nota, ela vai botar lá no grave, ela não vai conseguir cantar. Entendeu como é que é? Então, mais ou menos, ela vai dizer, ó, vou me situar por aqui. É aqui que minha voz vai, alcança até lá, vai até ali, entendeu? Essa aqui é a situação. Bom, prosseguindo. Apesar de toda a discussão já apresentada, né, a música, quando composta e executada deliberadamente, é considerada arte por qualquer das facções. Qualquer uma. E minha voz está indo para o brejo, porque hoje eu fiz... Foram 15 gravações. Fiquei a tarde toda gravando. Bom, e como arte, ela é criação, representação e comunicação. Para obter essas finalidades, deve obedecer a um método de composição que pode variar desde o mais simples. Qual é a coisa mais simples? Né? É aquela pura sorte, na música aleatória. Você faz qualquer coisa, toca em qualquer lugar, entendeu como é que é? Tem esse método de composição. É a mesma coisa que você já reparou, que tem pessoas que vão a essas igrejas, acho que é mais evangélica, que a pessoa diz que recebe o Espírito Santo e ele começa a falar de uma maneira que não precisa ser em português, nada, ele vai falando em qualquer coisa, ele diz que tem uma língua ali, né? Ou pode falar na própria português, não sei o quê, mas não tem nada estudado ali, né? Ele recebe aquilo ali. Então a mesma coisa, tem gente que quer fazer a coisa na pintura, por isso que eu não gosto. Eles com o negócio que começou a aparecer a psicologia, que veio com a psicanálise, veio com a ideia de inconsciente, subconsciente, eles quiseram externar isso, por exemplo, através da pintura, e depois foi para a música. Joga borrão, faz qualquer coisa, cara. Porra, peraí. Vai externar subconsciente, consciente em outro lugar, cara. Isso não é espaço para isso. Aí diz que tem arte ali. Pô, no geral, tá entendendo? Até os mais complexos. Pode ser composta e escrita para permitir execução idêntica em várias ocasiões, ou ser improvisada e ter uma existência efêmera. A música dos Pigmeu do Gabão, vou mostrar esse negócio, tem coisa aí interessante. O rock and roll, o jazz, a música sinfônica. Cada composição e execução obedece a uma estética própria, mas todos cumprem os objetivos artísticos. Né?
Criar o desconhecido a partir de elementos conhecidos. Manipular e transformar a natureza, moldar o futuro a partir do presente, qualquer coisa desse tipo. Então, qualquer que seja um método e objetivo estético, o material sonoro a ser usado pela música é tradicionalmente dividido de acordo com três elementos organizacionais, que é melodia, harmonia e ritmo. Tá? No entanto, quando nos referimos aos aspectos do som, nos deparamos com uma lista mais abrangente de componentes, por exemplo, altura, timbre, intensidade e duração. Nós já fizemos lá na. Eles se combinam para criar outros aspectos como estrutura, textura, estilo, bem como a localização espacial ou o movimento de sons no espaço, o gesto e a dança. Na base da música, dois elementos são fundamentais: o som e o tempo. Não foi isso que eu falei? Tudo na música é função destes dois elementos. É comum na análise musical fazer uma analogia entre os sons percebidos e uma figura tridimensional. Vamos lá? Fazer uma analogia entre os sons percebidos e uma figura tridimensional. Guarda isso, porque daqui a pouco você fala que tem uma certa profundidade. É uma das dimensões do tridimensional. Entendeu? Então, a sinestesia nos permite ver a música como uma construção com comprimento, altura e profundidade. A primeira dimensão é o ritmo, que é o elemento de organização frequentemente associado à dimensão horizontal. Esse é o ritmo. E o que se relaciona mais diretamente com o tempo, a duração. Você sabe, né? O ritmo tem se você fizer qualquer coisa, tem um tempo de duração aquele ali. Isso é um ritmo, não é? Ritmo nesse sentido são os sons e silêncios. Porque você notou que tem um silêncio? Ó, vou fazer mais devagar. Olha o silêncio. Olha o silêncio. Entendeu? Então o ritmo tem pulsações, né? Bom, o silêncio é, portanto... Bom, vamos lá. Ritmo nesse sentido são os sons e silêncios que se sucedem temporalmente, cada som com uma duração e uma intensidade próprias. Cada silêncio, a intensidade nula com sua duração. O silêncio é, portanto, componente da música tanto quanto os sons. O ritmo só é percebido como contraste entre som e silêncio ou entre diversas intensidades sonoras. Pode ser periódico e obedecer a uma pulsação definida ou uma estrutura métrica, mas também pode ser livre, não periódico e não estruturado. Pode ser uma arritmia, por exemplo. Eu já tive arritmia. Não tem ritmo, pô. Né? E eu não tive, o meu era mais baixo, mas quer dizer, mas ia baixando, você acabava não ouvindo. Né? Mas tem aquela outra, que é a arritmia mais, como é que é o nome daquele outro? Sem ser o bradicardia, era o outro. Taquicardia, né? Bom, pode ser melhor, também é possível em diversos ritmos. Bom, tem muita coisa aqui. Vamos para a segunda dimensão, é a melodia. Ou seja, é a organização que pode ser concebida visualmente como uma dimensão vertical. Daí o nome altura dada essa característica do som. Né? O mais agudo de maior frequência, dito mais alto. Né? Então a melodia ela faz isso. Ela aumenta, diminui, ou então pode ser uma coisa mais até assim, ou uma coisa que leva mais para cima, né? Bom, por isso você vê nesse mundo todo, se você começar a entender a música, você olha para aquele figura do maestro, cara. Você vê a música, mas não é só no maestro. Isso eu aprendi com o Baden-Powell sem me falar nada. Ele morava na mesma rua que eu morava. Ele não era conhecido nada. Ele ficava num botequim, no boteco, treinando violão. Né?
Então eu ficava vendo quantos acordes ele fazia, quantas coisas ele fazia, era um mirabolante, a ligeireza que ele tinha, entendeu? Então eu aprendi assim como, né? Agora você pensa, ele fazia isso. Agora suponhamos que você começa a pensar, vamos devagar, música de câmara. Pode ser um quarteto de corda, onde só tem violino, violoncelo, né? Tudo bem, você pode ter lá, você reúne lá um grupo de quatro, vai tocar música. E aí? Entendeu? Tem que ter uma coordenação. Quando você tem uma orquestra, são muita gente, cara. Você tem que primeiro ter ouvido para cada timbre daquele instrumento, aquela voz daquele instrumento, para você organizar aquilo. E a música tem a partitura, tem tudo ali, mas cada maestro vai dar o colorido diferente. Assim como cada instrumentista, particularmente em solo, ele faz uma coisa diferente. Até na vocal. Uma vez eu falei para a pessoa, espera aí, você acha que uma pessoa ela pode ficar naquela coisa de roqueiro, parece que está contrariado com o mundo? Você acha que ele pode ficar? Você acha que ele está sentindo aquilo? Uma pessoa quando canta uma música, por exemplo, que foi abandonado, o cara não foi abandonado nunca na vida, entendeu? Você acha que o cara está sentindo aquilo? Então a pessoa que fica se rebolando, não sei o quê, acaba fazendo o quê? Tem que tomar bola, tem que tomar tóxico para ficar mantendo. Quantas pessoas foi isso? O Nelson Gonçalves, o que ele fazia? Para manter. Eu conheci um cara que ficava viajando pelo país, e já não era de tanto valor, então tinha que viajar, tinha um certo nomezinho, mas acabou aquele nome, fica viajando, aí vai para um show. Você vê que tem gente que viaja até de avião, quer dizer, tem que estar 1 hora da manhã num certo lugar, e 2 no outro, e 3 no outro, entendeu? Pô, cara, esse pessoal não tem mais sentimento. Não existe isso. Ou seja, essa coisa está desprovida de espírito. Entendeu? É no círculo, aquele círculo só tem branco ali, não tem nada de um pontinho preto ali. Nada. É, outra metáfora visual que frequentemente é utilizada é a da cor. Aí, meu amigo, pega a violeta, uma cor violeta, né? Que não tem aí o pessoal que fala é uma cor muito alta, né? Então, se você coloca uma coisa muito alta, né? Então, é claro que se é a cor dela está na luminosidade, então está na luz. A luz é 300 mil quilômetros por segundo. E a que está mais a velocidade do som não é 340 metros por segundo, é nada praticamente. Mas então, se você quiser chegar a uma coisa alta, você teria que tentar se esforçar a entrar no mundo da cor violeta. Entendeu como é que é? Os seus agudos, as suas coisas, tem que chegar lá. Como se a pessoa tivesse uma maneira de medir. Então, medir, pô, está longe, está longe, está longe, mas se esforça. Quanto mais você se esforçasse, mais você chegava perto. Como é que chama aquele negócio da dona Violetinha que a gente chamava? Que é a cor violeta, né? Ela só vivia só vestindo violeta, não sei o quê, entendeu? Bom, você tem um mundo aí para falar, né? Senão eu vou. Por isso que eu falei que a escala é cromática, lembra? É de cor, né? Bom, deixa eu passar um pouco. A terceira dimensão. Estou passando folhas aqui, depois vocês veem um livro aí se quiser. A terceira dimensão é a harmonia, é a profundidade, ou a polifonia, né? Vários sons. Nessa altura você está, visualmente, pode ser considerado como uma profundidade. Temporalmente, é a execução simultânea de várias melodias, várias, que se sobrepõem e se misturam para compor um som muito mais complexo, que é o contraponto. Aí tinha que começar a explicar. No piano, já pensou, o cara, ele pega, ele toca a mesma música, tá certo? Então, se ele vai bater dó aqui, desse lado, ele vai bater dó do outro lado. Então, se ele dá outra, por exemplo, eu me lembro que
Como é Mas que o era? lado de cá é mais fino, o lado de lá é mais Mas é o contraponto. é. É como se tivesse, na voz, tivesse as pessoas cantando a mesma coisa, mulher de um lado e o homem do outro. Yeah. Mas é a mesma É, música. São os contrapontos, entendeu? É uma coisa bacana, porque tinha assim, ó, como é que é? Mi, dó, sol, mi, dó, mi, dó, mi, dó, mi, dó, mi, dó. Era uma música que a minha prima me ensinou a teclado. tocar, né? Eu tocava uma musiquinha que tinha. Na época eu não me lembro cantar ela, porque eu não me lembro mais dela. Tarari, lari, 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 lá. O negócio era Não sei assim, o que mais ou é. menos, hein? Geralmente, quando a gente aprende no piano, aprende. Vem cá, Bidu, Não, não é segura isso que eu te não. chamo. Foi uma música que surgiu, Ah, estava fazendo sucesso. Ela disse, vem cá que eu vou te ensinar. Por tá. isso que eu gravei, porque eu digo, Entendi. pô, como é que ela vai me ensinar isso? Ela toca aqui, toca aqui, toca aqui. Aí eu tocava e eu digo, pô, parece mesmo o que eu estou fazendo, entendeu? É, bom, é, a harmonia, por sua vez, é o ideal mais elevado da música erudita ocidental, sem dúvida, porque você tem que harmonizar essas coisas todas, né? Se eu não cheguei a falar, então a pessoa, você toca a mesma música, eu acho que eu já falei, né? Isso é bacana demais. Às vezes umas sonatas, umas coisas complicadas, o cara está tocando as duas, ele tem habilidade para isso, ele faz, né? Você diz, pô, você vê as duas, pá, 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 ele está harmonizando aquilo ali, né? Esses elementos nem sempre são claramente reconhecíveis, né? Onde estará o ritmo, a melodia no som de uma serra elétrica, incluído em uma canção de rock industrial, né? Ou em uma composição eletroacústica, né? Mas, se considerarmos apenas o jogo dos sons e do tempo, a organização do sequencial de simultâneo, a solução e a seleção dos timbres, a música nesta composição será tão reconhecível quanto ao de uma cantata barroca. Os gêneros musicais, para vocês terem uma ideia, né? Assim como existem várias definições para a música, existem muitas divisões e agrupamentos da música em gêneros, estilos e formas. Dividir a música em gêneros é uma tentativa de classificar cada composição de acordo com critérios objetivos, que nem sempre são fáceis de definir, tá entendendo? Esse é um tal gênero. Falei rock and roll, um gênero. Jazz, outro gênero, né? Uma das divisões mais frequentes separa a música em grandes grupos. Vamos botar em grandes grupos que melhora, né? Em vez de fazer uma coisa muito particular. Por exemplo, uma música erudita, né? É, eu vou passar, é uma pena, viu? Eu vou passar porque ele está ficando tarde, mas depois vocês leem lá, porque uma música popular, eu falei, expliquei bem direitinho aqui as coisas. A música tradicional, a música nacionalista, outra coisa, né? A música religiosa, outra também diferenciada, né? Cada uma dessas divisões possui centenas de subdivisões, gêneros, subgêneros, estilos, né? São usados para classificar isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Estou pulando muita coisa, mas acho que vale a pena pular. Por exemplo, o blues e o jazz dos Estados Unidos, né? Eu estudei bastante isso, assim, quer dizer, estudei na palavra, eu ouvi muito isso, eu tenho aqui em casa várias coisas nesse sentido. É muito interessante isso aí, porque você vê, lá nos Estados Unidos, ele tem elementos vocais e instrumentais das tradições anglo-irlandesas, escocesas, alemãs e afro-americanas. Esse conjunto de coisas é que dá o blues, dá o jazz. Pô, o negócio é. E outra coisa, hein? Eles quase não têm pauta, não sei, é muito de improviso. Se amanhã tiver que tocar de novo, eu acho que já não sabe mais. Antigamente era assim, agora talvez esteja mudando um pouco. Né? Porque é um negócio de comércio aí, mas antes não. Os caras ficavam lá naqueles barzinhos lá deles, ficavam tocando aquelas coisas, aí o outro vinha, tocava depois tal, e improvisava na hora. É,
coisa. Então, método de composição. E tem a crítica musical, né? Aí lá no final eu escrevo assim, muita coisa grande, mas assim para ter uma ideia. A indústria cultural, além de lançar tendências através de bandas pagas, agrupadas por redes de comunicação, também faz uso da crítica para vender sua mercadoria com artigos pagos, manipulação dos meios de comunicação e a massificação de determinados estilos musicais. A prática de comprar a execução de uma música em horário de grande audiência é chamada no Brasil de jabaculê ou simplesmente jabá. Né? Se vocês conhecem isso, né, que o pessoal realmente faz isso. Né? É o jabá, né? O jabaculê, jabá. Bom, então deu para perceber, assim, tentei dar assim para começar a ter uma ideia, né, das coisas, mas assim, bem geral. Né? Mas é uma coisa necessária para saber. Né? Aí você já pode, ao ouvir a gente falar em alguma coisa aí, você já sabe mais ou menos, você vê. Eu já falei, eu acho que não falei do cantochão, né? Não. Não, mas é para a próxima vez, eu acho. Então, cada coisa dessa que a gente foi falando, né, foi para preparando as pessoas para poder ouvir, na minha linguagem de aprendizagem. Tem uma escuta, tem que aprender a escutar. Aí, quando você sabe esse mínimo e você olha você escuta uma música, camarada, por isso que eu apreciava muito quando eu ia para o teatro municipal lá para ver aquelas óperas. Eu, até nesses últimos agora que a gente chegou aí, né? Ver o Portela. Portari, que Portari. Portela. O Portari. Caramba, eu via assim aquele público, eu me lembrava de como era. As pessoas ficam aguardando aquele instante que ele sabe se o tenor, no caso, não podia ser outro, mas o tenor, no caso, se ele vai alcançar aquela nota lá. Porque se ele não conseguir alcançar, o pessoal que tem ouvido vai perceber que a voz dele não chega lá. Mas se ele alcançar, o pessoal grita: bravo! Bravo! Bravíssimo! Né? Porque o camarada sente que aquilo ali é treinamento demais, é uma aptidão que a pessoa tem. Mas aí a pessoa começa a apreciar a coisa, cara. Entendeu? As pessoas, assim, sem teoria, como já falava o Lenin, sem teoria revolucionária não há ação revolucionária. E a mesma coisa, sem teoria, como é que você vai conseguir ver qualquer coisa? Uma música, um cinema também é a mesma coisa. A arte, então, é assim, você precisa ter aquilo, que aí você vê. Eu já estou falando assim para a Ana aqui, né? Estou dizendo para ela, presta atenção, você vê, foi a igreja que começou, os cantos gregorianos, né? Você vê assim, aí o que aconteceu? Cada um fazia num lugar. Aí o Papa Gregório I, o que é que fez? Começou a juntar tudo, né, para ter uma missa que todo mundo consiga ir para qualquer lugar, ela sabe como é que é uma missa. Essa questão, aí no fundo, passa por uma administração que sempre gera em torno de duas coisas. Ou você centraliza ou você descentraliza. Sempre vai ser isso. E também nesse período histórico foi isso, eles tentaram fazer uma centralização porque estava muito descentralizado. Né? Mas é assim uma coisa que... Aí o que acontece? Se você tem teorias sobre as coisas, você começa, vou botar numa palavra assim mais... Você começa a dominar o mundo, vou falar assim dessa maneira. Porque você começa a dominar a cultura existente. Entendeu como é que é? E o mundo é uma expressão cultural das coisas. Como é que você trata uma pessoa? Você está na medicina, lá não sei o quê, trata disso, não, né? Como é que... Estou falando até de tratamento para lembrar. O domingo eu vou fazer de novo esse negócio do coronavírus. Eu quero que isso aí fique fixado nas cabeças dos messiânicos. Aguarde aí, eu não sei nem que horas que eu botei. É bom as pessoas mandarem, se as pessoas tiverem perguntas, bota as uma perguntas sugestão é mandarem pelo Messenger para você, pelo Messenger, porque aí você tem uma ideia do que as pessoas querem saber. Não, eu não fica quero... só na hora. Não, eu quero perguntas, eu não quero ficar preparado.
Eu estou preparado ou não estou? Eu não fico querendo me preparar em Você função das vai. perguntas dos outros, mas é uma forma, porque nós temos essa porcaria aqui que não, quase não funciona, então é uma droga. Bom, mas eu que estava falando, não vou perder. Então, entendeu? Quando você começa a dominar as coisas, por isso que eu quero bater nessa tecla, aprende isso. Nós temos que ser o hegemônico, ideologicamente, por enquanto. Mas nós temos que ser também, ter a dominação política, nós temos que ser o cara que explora a economia, entendeu? Nós, quando eu falo, são as pessoas mais elevadas. E os messiânicos deveriam ser isso. Nós temos que ter candidatos, temos que ocupar os postos, as coisas, mas ocupar não como está agora. Ocupa por quê? Quanto conhece o ensinamento Meixo Sama? Por que razão que está ocupando? Ah, é só hierarquia? Isso não presta. Tem que ser gente com valor, com mérito, entendeu? Aí ocupa esses lugares. E aí começa. Por isso que eu quero falar de novo do coronavírus. Se tivesse messiânico lá na medicina, não sei o quê, e o presidente mesmo também, pô, esse negócio tinha um norte. Não tem norte, fica um brigando com o outro, fazendo a esculhambação geral, porque não tem norte. Mas para isso a gente precisa dominar a cultura. Então eu já estou tentando fazer com as pessoas o seguinte: olha, vamos, vamos nos debruçar, conhecer, para poder apreciar mais, a gente precisa conhecer um basicão, entendeu? Porque depois de conhecer esse basicão, eu posso começar a dizer o seguinte: olha, mas Meixo Sama quer um pouquinho mais, entendeu? Quando eu defino, que eu digo assim, ó, o que é o belo? Ah, o belo, eu não sei, é muito amplo, né? É, se lá em cima tem verdade, bem e belo, né? Então, se eu pego o belo, o que tem a ver com os outros dois? Essa trilogia. O belo é uma manifestação da verdade e bem expressa por quê? Tem que ser expressado por uma coisa mais abaixo. E mais abaixo é o pensamento. O pensamento só tem razão, sentimento e vontade. Qual desses três que vai ser o determinante para o belo? É o sentimento. Aí quando você sabe isso, aí você começa a perguntar, mas peraí, essa materialização do belo é o quê? Digo eu para você, sabe o que é? É a arte. Aí você vai começando a entender as coisas, quer dizer, eu estou já começando a jogar Meixo Sama na história, até chegar a música. O que a música tem de especial? Cada coisa, o que tem de especial? Né? Nós falamos lá, o som e o silêncio. Então vou começar a ver. Vai começar a ter um problema de audição. Né? Se for outra coisa, pode ser a vista. Se for uma comidinha, para uma arte culinária, é outra coisa. Você está entendendo? Vai por aí. Tem muita coisa, né, pessoal? Não sei se o pessoal está Olha, assim, dessa, né, para ver. não, as pessoas foram entrando. Tem um rapaz, o Thales Souza, Hum, que perguntou se você era ministro da Igreja uhum, Messiânica do Brasil. Eu falei que sim, que você é ministro, mas que já está aposentado. Ele agradeceu. Depois eu falei que eu era sua esposa. Ele, uhum. sim, agora entendi como sabes. E Ah, riu. E eu não sei assim se ele acompanha ou ainda está acompanhando, como é que ele sim. como é que ele te encontrou, né? Vamos dizer assim. Não E na sei. certa ele viu o altar aí atrás e aí Tá. perguntou, né? Por conta de ser É. ministro. Não sei se ele ainda está assistindo a gente ou não. Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma coisa? Porque logo agora, quando acabar aqui, eu já vou colocar a. Porque assim, né, da música em particular, vou fazer do cinema também, mas a música em particular, o que é? Eu comecei, fiz uma introdução geral da música, geral, tudo. Aí depois comecei a dizer, nós vamos começar a trabalhar com temas, não é isso? Então o primeiro tema da música
é a música antiga, que vai de 1000 a 1400 depois de Cristo. E aí, o que é que eu falo? Qualquer que seja o tema, eu também faço uma introdução, mas do tema, não é do conteúdo, entendeu? Do mais geral. Aí eu fiz essa introdução, né? Botei lá uma música lá, que eu já nem me lembro mais o nome dela. Aí depois nós fizemos a segunda, nem me lembro agora, fizemos outra. Eu acho que não, acho que agora hoje é que é acho que é a Salmode, eu acho, se não me engano. Nós vamos começar a fazer os tópicos, né? Então o tópico desse tema, o primeiro tópico desse tema música antiga, foi a introdução, uma determinada música, eu acho que é Ódios Cantantos, acho que é isso. Depois a gente começou a entrar agora nesse outro que eu vou mostrar hoje, eu acho que é Salmódia, se não me engano. Acho que Micróbulos, eu acho que é depois. Acho que deve ser, hoje é sexta, né? Deve ser domingo, se não me engano. Bom, depois da música eu vou botar um filme, né? Da mesmo esquema. Eu fiz uma introdução geral desse conteúdo chamado cinema, né? Aí depois eu dividi em temas, e o primeiro tema é o Visionários, né? E aí o primeiro tópico é um tema, então deu uma introdução, e hoje, o primeiro, se não me engano, da introdução geral, foi o pessoal descendo de um trem, durou alguns segundos só. E esse outro foi numa fábrica, né? Também segundos também. O de hoje já vai ser. É que eu já gravo as coisas, então eu acabo não sabendo. Você fica perdido, fica fazendo mais confusão. Vê aí, deve estar aí no seu. É um filminho, não deve ser grande porque não tem condições de. Porque nós estamos no cinema mudo, né? Ainda está O, aí. o que Tá você vendo? está falando, eu tenho que sair aqui. Ah, não sai não, deixa eu ver Não, se eu peraí, consigo. deixa eu sair. Hum. Tá entrando aqui. Você colocou já? Não, vou colocar. Ah, então eu não sei como é que eu vou ter acesso. Ah, sei. Não, pensei que. Eu É não que tenho agora. acesso. Ah, tá aqui, eu acho. Tem música introdução, tem cinema introdução, tem cinema visionários, Eu tenho aqui, tá vendo? Para tem vocês terem uma música ideia, clássica. isso tudo aqui, ó, tudo é a programação só para até outubro. Aí tem tudo aqui. Porque hoje eu fiz coisa, estou parado lá, aí eu sei onde que eu parei. Tem que ser assim, tá aqui, ó. É a Salmódia, eu falei Salmódia? Não lembro. Não falei, né? Bom, então no cinema, agora estamos lembrando, que os Visionários, a música clássica vai de 1000 a 1400. Já o cinema, que são os Visionários, não pode ir muito atrás, porque não tinha cinema, tá certo? Então vai de 1902 a 1931, que são os Visionários. E eu vou passar um filme realmente de 1902, chamado Viagem à Lua. Vocês dão uma espiada no que eu estou apresentando, que é essa Viagem à Lua. Você vai ver os efeitos que esse filme pretende fazer para vocês, né? Foi um filme assim, eu estou botando filmes que hoje vocês dizem assim, mas que ridículo. Mas você tem que se transportar para aquela época e dizer, pô, caramba, o cara não é que fez isso, que ideia que ele teve, entendeu? Mas a ideia é assim, só uma palhinha. Se a pessoa você pegar acho que foi um foguete, mas é um foguete vagabundo do cacete. Aí foi para a Lua, espetou no olho da Lua, entendeu? Depois voltou também para porque naquela época não tinha nada, você não entendia nada como se podia fazer uma viagem à Lua, não sei o quê. Mas depois, mais tarde, fizeram. Então é bacana você ver as ideias que as pessoas tinham a respeito, né? E tem muitos efeitos especiais, mas não vai se comparar com os efeitos especiais de hoje. Mas é que eu falei, se não me engano, para o João, João, essas coisas todas assim mais antigas, o bom é que hoje elas estão muito sofisticadas em relação ao passado. Porém, o passado é onde que as coisas foram criadas, são os originais. A originalidade está lá. Então, muitos filmes que estão sendo feitos hoje são repetições das ideias daqueles filmes do passado.
Entendeu? Olha que bacana. Então eu vejo às vezes cada filme, cara, muito bom o filme. Tem uma mensagem espetacular. São filmes assim muito bem feitos. E, principalmente quando não tinha voz. O cara tinha que interpretar a coisa. E às vezes fazia de uma maneira mais grosseira, com mais gesto, aí você dizia, pô, mas que porcaria, as pessoas na vida real não são assim. Mas era a forma dele tentar expressar o que ele estava vivenciando. Então, é a mesma coisa que eu estava fazendo na música, eu estou começando a querer fazer agora, né? Mostrando como é que você tem que ter essa compreensão das coisas. Né? Assim como começou a aparecer o piano, aí os caras deram uma reviravolta lá no instrumento. Daqui a pouco começou até as palavras, o som no cinema. Daqui a pouco começou até as cores no cinema. Não foi de repente. E cada coisa dessa, quando você ganhou a voz, o som, muito artista que era bom lá no cinema mudo tinha uma voz horrorosa, então não conseguia mais ser artista. O próprio Charlie Chaplin, o que é que ele fez? Ele só mudou num filme, só quando ele já estava velho, quando já não era mais o Carlito. Ele aí fez um filme, foi até bom o filme, entendeu? Mas ele já tinha surgido a voz, ele ficou 4 anos depois, já tinha surgido a voz, ainda fez um filme mudo e foi de sucesso. Bom, estou falando demais, acho que é melhor deixar vocês verem. Né? Se alguém quiser fazer pergunta, ninguém quer, então tudo bem. Então amanhã nós vamos começar a fazer a religião. Já fizemos a Bíblia, agora vamos fazer religião. Na próxima vez, a outra semana que vem, eu vou começar a fazer filosofia e eu vou varrer aqueles 16 áreas e estou varrendo música e cinema o tempo todo com mais coisa que eu quero acabar isso. É isso que eu estou fazendo nessas gravações aí, entendeu? Não é fácil. Tem que gravar muita coisa, tá bom? Domingo não perca, hein, cara? Não perca. Não sei nem qual é o horário que eu botei. Tá bom, vocês veem aí que já está escrito lá no Facebook. Bom, espero que a gente esteja fazendo um bom trabalho. Tá bom? Até logo para vocês.